Deixa eu só tirar um pouquinho da frente aqui. Vamos falar sobre tendências de consumo aí. Bom, eu falei para vocês na minha primeira live, reforcei na segunda, sobre as forças motrizes, né, das revoluções industriais. Então, sempre que acontecia uma revolução industrial, e a primeira aconteceu na Inglaterra, primeira revolução industrial, nós tivemos aí realmente uma reação do marketing. Eu expliquei isso bem detalhado lá na primeira live, então volta lá e assiste, tá? Quando foi realmente que o marketing se tornou independente. Ele estava um pouco misturado ali com a parte econômica, contábil, né, das empresas, RH e tudo mais. E aí realmente ela se tornou independente. Por quê? Porque ela precisou-se, né, desse setor aí para que realmente ela pudesse fazer publicidade e com publicidade ela pudesse trazer clientes e vender produtos que agora eram fabricados, a era das máquinas, né? Então, produção em larga escala, né? Então, realmente o marketing se tornou independente nesse momento aí. Aí nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, mas eu quero me deter um pouquinho aqui na quarta revolução industrial. Basicamente, especificamente, né, falando a respeito da inteligência artificial, tá bom? Da conexão e do foco no cliente. Então, a quarta revolução industrial iniciou-se aí no ano de 2010, tá? Nós estamos vivendo essa quarta revolução industrial, tá bom? E nós podemos dizer assim que a partir de 2021 nós vamos dar início à década da conectividade, ou a década conectada, tá? Mas nós temos aí a quarta revolução industrial como força motriz, a inteligência artificial, que nos proporciona hoje colher dados para a escala de resultados. Hoje, a população mundial tem uma necessidade de conexão, por isso que a conexão é a base da inteligência artificial. A inteligência artificial por si só não faz nada, as pessoas hoje têm necessidade de conexão. Tá? E o foco, tanto do marketing quanto do setor de venda, está no cliente, que eu já falei isso na primeira e na segunda live. Tá? Então, se isso é assim, gente, né, o que os clientes em nossos dias precisam, o que eles querem, né? O que eles querem? Eu falei isso na última live, eles querem comprar experiências. Então, o cliente está empoderado, né? O consumidor está empoderado. Falei sobre isso muito com o Rodrigo Machado na última live, né? Esse momento disruptivo aí que houve, né, a partir de 2010 até meados de 2014. Então, o cliente ele está empoderado, ele tem hoje à sua disposição uma série de tecnologias, ele transforma a sua maneira de consumir, isso é um fato. Então, nós podemos dizer assim, que nós estamos na era do cliente, tá? Nós temos inteligência artificial, tá? Nós temos conexão e nós temos foco no cliente. E isso precisa ser algo que tem que ficar claro para nós, como empresários, como profissionais da área do marketing, como profissionais da área comercial. Nós precisamos utilizar tudo isso em nosso favor, claro que sempre em benefício do cliente. O cliente está no centro, né? Consumidor. Bom, se nós estamos na era do cliente, e nós estamos, e sabemos que eles querem comprar experiências, as 3 grandes perguntas que precisamos fazer e que precisam ser respondidas são: olha que interessante. O que os consumidores do século XXI querem comprar? Essa é uma pergunta fundamental hoje, que você, empresário, precisa responder no teu negócio. Você, profissional da área de marketing, precisa responder no seu setor, que estuda os mercados, o comportamento do cliente. E você, profissional da área comercial, muito mais precisa realmente saber a resposta disso. Nós já vamos dar a resposta para essa pergunta. O que os consumidores do século XXI querem comprar? Isso é fundamental. Nós estamos falando de tendências de consumo, tá? Depois, a segunda pergunta: como os consumidores do século XXI querem comprar? Também é um ponto fundamental hoje nos negócios, nas marcas, né? Então, nas empresas, nós precisamos saber a resposta dessa pergunta. E a terceira pergunta é: por que os consumidores do século XXI querem comprar? Então, essas são 3 grandes perguntas que nós, como profissionais da área comercial, precisamos responder nos nossos negócios. O que os consumidores do século XXI querem comprar, como os consumidores querem comprar e por que os consumidores querem comprar. Então vamos lá, vamos responder essas perguntas juntos aí. O que os consumidores do século XXI querem comprar? Primeira resposta:
as 3 perguntas aí. Então, a resposta da primeira, sustentabilidade. Consumo sustentável, pessoal. O Covid-19 startou a consciência da população mundial a respeito da sustentabilidade. Já era uma tendência, mas o Covid-19, ele realmente trouxe essa consciência à tona e acelerou esse processo. A consciência sustentável. Então, os consumidores querem ter um consumo sustentável, pessoal. E olha que interessante. Como os consumidores do século XXI querem comprar? Eles querem comprar com segurança. Eles querem ter um consumo seguro. Porque a força motriz é a inteligência artificial, né? A base da inteligência artificial é a conexão. E quando você conecta em qualquer dispositivo, em qualquer plataforma, você deixa seus dados. A gente sabe disso, nós sabemos disso. Então ele quer consumir com segurança. E por que os consumidores do século XXI querem comprar? Olha que interessante. Porque eles querem consumir com significado. Eles querem consumir com propósito, pessoal. Então, essas 3 respostas, essas 3 perguntas nós podemos apontar como tendências para 2021 e 2022. Tá? Tem outras tendências aí sendo oxigenadas, mas as principais são 5. As principais são essas aí. Tá? Então nós temos que ficar antenado como empresários, como profissionais da área do marketing e também como profissionais da área comercial. Os consumidores, eles querem comprar com sustentabilidade, com segurança e com propósito, tá? E nós vamos explorar um pouquinho mais isso, tá bom? Aqui nessa nossa última live de 2020, beleza? Então vamos lá, vamos falar o que é o consumo sustentável. Bom, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais e em sua produção, é claro, e que são facilmente reaproveitados, né, ou reciclados. É fato, a consciência ambiental está no topo. O Covid acelerou isso. Nós estávamos na nossa rotina, né, e a nossa rotina era sair cedo, muitos iam para a academia, depois da academia ia para o trabalho, do trabalho almoçava em um restaurante, do restaurante voltavam para o trabalho, né? Muitos iam para suas universidades, cursos, pós-graduação, certo? Estava todo mundo aí numa rotina e que não tinha tempo para parar, né? E realmente e pensar sobre o que era descartado, né, por nós aí ao longo dessa jornada diária. O Covid veio, nós começamos a ficar mais em casa e essa consciência, ela startou, entende? Porque nós estamos vendo tanto, né, de coisas que nós descartamos diariamente aí, né, por conta do nosso consumo. Então, nós precisamos entender que o consumo sustentável é uma tendência e nós, como empresas, precisamos ter essa consciência e começar a trabalhar em prol do consumidor e realmente tranquilizar a consciência dele que está sensível a isso, tá bom? Então, olha que interessante, a Nielsen, né, ela fez uma pesquisa aí e nessa pesquisa ela constatou que os brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. Estamos mais sustentáveis, 42% dos consumidores brasileiros estão mudando de hábitos de consumo para reduzir o seu impacto no meio ambiente. É muita gente e a gente precisa ficar atento a isso. Nós temos os nossos produtos aí no mercado, nós temos que ficar atento a isso, tá? Não vou me demorar muito nisso, eu estou colocando alguns dados aí para estudo, tá? Para que vocês possam ir mais fundo nisso. Vamos falar agora a nível mundial. No mundo, cerca de 81% das pessoas concordam que as empresas deveriam ajudar a preservar o meio ambiente. Olha que interessante. A gente sabe que isso já vem sendo fomentado, né? Mas o Covid-19 acelerou muito isso, pessoal, tá? O mundo realmente tem uma consciência sustentável agora. O Covid-19 startou isso, tá bom?
E olha que interessante, mais conscientes, 58%, né, não compram produtos de empresas que realizam testes de animais e 65% não compram de empresas associadas ao trabalho escravo. Tá vendo, pessoal? O consumo sustentável é uma tendência para 2021, 2022, né? Então nós temos que ficar atentos a isso, nos nossos discursos e na prática também, né? Porque não adianta a gente só falar que nós estamos adaptados a isso se nós não praticamos isso dentro das nossas marcas, das nossas empresas, né? Na maneira como nós desenvolvemos os nossos produtos e entregamos para esse cliente consciente, né? Esse cliente com uma consciência sustentável, tá bom? Então tem que estar em harmonia tudo isso. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre o que é consumo com significado ou com propósito, né? Bom, são hábitos de consumo mais engajados com questões socioambientais. Nós já falamos da sustentabilidade, agora nós vamos falar um pouquinho de sociedade, né? Socioambientais, tá bom? A maneira de interagir. Tem um dado aqui da Folha de São Paulo bem interessante. O consumidor está disposto a adotar hábitos de consumo mais engajados com aspectos sociais e ambientais. Eles estão mais sensíveis a consumir principalmente aquilo que os ajudam a aliviar as pressões da vida moderna e das mídias sociais. Pessoal, realmente, eu vou voltar nesse ponto. O Covid-19 startou, tá, e muito a consciência socioambiental. E nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos estar cientes disso, tá? A população está consumindo assim, com essa consciência sensível, tá? Então, nós temos que estar preparados para isso. Olha que dado interessante. São 5 as principais propensões de consumo, né? E 3 delas estão ligadas a propósito. É o que nós estamos tratando aqui. A pressão verde, aquecimento global, todo esse assunto, né? Construir um mundo melhor, tudo isso está sendo oxigenado hoje em dia aí nas mídias, tá bom? O burnout aí, que é a saúde mental, beleza? Então, ajuda psicológica frente às dificuldades, porque nunca se houve uma propagação tão grande de notícias ruins como em nossos dias, tá? Então, pelo fato dos profissionais estarem em casa, eles estão trabalhando mais, né? Muitas vezes, não tem um período determinado do dia aí, muitos não têm esse período determinado, essa carga horária aí definida, né? Mas muitos estão trabalhando muito mais, muitas vezes, do que estavam trabalhando quando estavam nas empresas, né? É por isso que a produtividade aumentou. Só que com isso veio também uma preocupação em relação à saúde mental. Então, as empresas precisam realmente cooperar para que isso seja sanado. A pressão verde, né, o burnout, né, que é essa pressão psicológica, essa saúde mental da população, tá bom? E realmente nós temos aí inteligência artificial, nós temos conexão, nós temos tecnologia, nós temos os pontos positivos dela, mas nós também temos os pontos negativos, tá? Então, é fato que toda essa conexão, toda essa velocidade de informação, ela trouxe muito medo, principalmente aí nesse período do Covid, tá, pessoal? E depois a mídia civil, né? Essa questão da conexão, né? Então, há uma necessidade, claro, as pessoas estão hoje reclusas em suas casas, então há uma necessidade de se conectar com as massas. Então, as empresas precisam realmente pavimentar o caminho para que isso seja possível, né, para que essas pressões sejam aliviadas. A pressão verde, porque tudo está ligado à consciência, pessoal. Tá? O burnout, que é a saúde mental, e a mídia civil, são as conexões saudáveis, né? Porque há uma necessidade de conexão, né? O ser humano ele tem uma necessidade de relacionamento. Então, hoje, tudo isso está sendo muito feito através das mídias, né? Então, é um tema aí que eu quero também abordar com vocês aí, talvez para 2021, tá? Numa próxima oportunidade. Beleza, gente? Então, ter propósito está na moda, beleza? Então, nós precisamos entender isso. Ter propósito está na moda. Propósito de consumo que não leva em consideração apenas o ponto de vista financeiro, beleza? De um produto ou serviço, mas, acima de tudo, que ele representa. O que o seu produto representa? É isso que você vai entregar para a tua persona hoje. E é a isso que ela vai dar valor, né? O que o teu produto gera de cooperação para que essas pressões sejam aliviadas? A pressão verde, o burnout, a mídia civil.
o que a sua empresa faz para cooperar com isso? O que a sua marca faz? O que você, empresário, está fazendo hoje para cooperar com isso? Entregar realmente o seu produto para que o seu consumidor consuma com significado, com propósito. Isso é muito interessante de pensar. Nós precisamos pensar sobre isso hoje como profissionais da área comercial. Beleza, pessoal? Agora, finalmente, tá? Eu quero aqui falar para vocês sobre o consumo com segurança, tá bom? Eu deixei ele por último, porque a partir daqui, daqui a pouco eu vou chamar aqui a Gisele e nós vamos trocar uma ideia muito legal aí a respeito de dados na escala de resultados, tá bom? Então, o que é consumo com segurança? Vamos lá, são hábitos de consumo focados em segurança e transparência, quando o assunto são dados do consumidor, tá? Então, nós temos realmente aí a tecnologia, nós temos a inteligência artificial, nós temos conexões e as pessoas estão preocupadas cada vez mais com isso, né? Porque nós sabemos que as empresas hoje elas se utilizam de dados para fazer as suas publicidades, principalmente o marketing digital, né? As pessoas hoje estão consumindo mais através dos e-commerce, as pessoas estão comprando mais através do digital. Então essa preocupação, essa consciência, né, de segurança, ela foi startada também, tá? Creio eu que esse seja um dos motivos, né, com que depois a Gisele vai poder responder isso com mais propriedade, que a Lei de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados, se instalou no Brasil, né? Porque é uma tendência, tá bom, gente? Vamos avaliar alguns dados aqui bem interessantes a respeito de segurança no consumo, ou consumo com segurança, tá? Eu não sei se vocês sabem dessa notícia, provavelmente sim, mas o commodity aí mais caro do mundo hoje, né, os commodities são dados, já ultrapassou o petróleo, mas olha, tá voando longe. O recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, são os dados. E a gente precisa ficar consciente disso, né? Então, realmente, hoje há uma briga, né? Nós podemos dizer assim, saudável por dados, né? Então, tudo que é feito hoje, ele é feito com o objetivo de comprar dados, né? Empresários estão comprando outras empresas, grandes empresas, focadas em dados, né? O próprio dono hoje, foi anunciado essa semana, né? O dono da Centauro, que comprou a Nike, agora comprou um grupo aí, que possui vários canais no YouTube, né? Então ele pagou aí cerca de milhões de reais aí, mas na verdade ele comprou dados, pessoal, né? Então é a compra de dados que está realmente motivando todos os negócios hoje, principalmente a área comercial. E a gente precisa ficar atento a isso, tá bom? Vamos lá. Crescimento no consumo online e no digital no Brasil. Vamos ver algumas notícias legais aqui em relação a isso. Nós temos essa fonte aí, negócios, né? Consumo de internet no Brasil cresce 30% com o coronavírus. Isso é muito interessante, pessoal. Olha só, tecnologia, isolamento por coronavírus muda padrão de consumo da internet no Brasil. Então, realmente, nós tivemos um aumento astronômico de consumo de internet no Brasil e no mundo por conta do Covid-19, né? O 5G já está instalado, já estamos falando no 6, né? Então, realmente, a necessidade de conexão ela está maior e as pessoas querem agilidade. Então, é o que está por vir aí, 5G, 6, tá? Olha que interessante aqui em relação a consumo, né? A redação aí do E-Commerce Brasil publicou isso. Impulsionada pela pandemia, expansão do e-commerce chega a 40% ao ano, gente. 40% ao ano. É um crescimento exorbitante, mais de 1.300.000 e-commerce no ar aí durante a pandemia, tá? Então a tendência é muito grande mesmo. O consumo através de e-commerce aumentou 40%, tá? 30% a 40%, né, ao ano. E interessante que 12% dessa faixa aí compraram pela primeira vez esse ano. Então é muito grande mesmo o aumento aí que nós tivemos, muito significativo no digital, tá, pessoal? Vendas online do Brasil crescem 47% no primeiro semestre, maior alta em 20 anos. Pessoal, é muita escala, é muito significativo esse resultado aí que foi apresentado para nós. Tá? Então são algumas fontes aí que vocês podem pesquisar, mas é fato que o consumo digital ele aumentou. Por quê? Porque a consciência foi despertada, entende? As pessoas estão reclusas, né? Hoje nós temos facilidades, N facilidades aí de consumo através do digital.
Então nós precisamos entender que hoje nós precisamos aprender a trabalhar com dados. Nós precisamos aprender a trabalhar com os dados dos consumidores, porque eles estão desejosos de entregar seus dados. Porque entregando seus dados, eles vão ter produtos e serviços mais personalizados, pessoal. Então nós precisamos estar conscientes disso, né? Como empresários, profissionais da área do marketing e do comercial, tá bom, pessoal? Então é interessante esse crescimento do consumo online e digital no Brasil, e nós temos que entrar aí nessa onda para que a gente possa se beneficiar disso, tá? Nós temos que surfar nessa onda aí. É fato que o Covid não vai ficar para sempre, né? Logo, logo uma vacina vai ser descoberta aí, né? E como será, né? Será que nós nos aproveitamos esse momento como negociadores, né? Como profissionais da área do marketing para a gente aprender isso realmente? E se isso se estabelecer em 2021, de fato, 2022, a gente possa surfar aí tranquilo nessa onda, nós precisamos ficar atentos aos números, às tendências e aos formatos, né, de negócios que nós podemos fazer hoje através da tecnologia, da inteligência artificial e se beneficiando da conexão aí dos usuários. O cliente está desejoso de entregar seus dados, ele tem esse interesse, né? Por que nós tínhamos muitos cancelamentos, né, de produtos ou serviços? Nós tínhamos aí uma taxa altíssima aí de cancelamentos. Por quê? Porque senão não se levava em consideração a experiência, né? Então as empresas não estavam focadas em entregar uma melhor experiência para o consumidor. É por isso que haviam muitos cancelamentos, tá? Mas nos nossos dias não. Nós temos que dar experiência. E para que nós possamos dar experiência como empresários, né, profissionais da área comercial, o cliente, de fato, tem que entregar os dados para que realmente ele possa receber uma experiência personalizada de consumo. Porque se nós não soubermos o que eles querem, como nós vamos dar uma experiência personalizada para eles? Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, estudem essas tendências, esses formatos, porque isso é muito interessante de saber, principalmente quem trabalha na área de comercial das empresas, tá bom? Junto com o aumento do consumo, fato, nós já vimos, veio também a preocupação com a segurança e transparência dos dados coletados pelas empresas e marcas. Entende, pessoal? Então é fato, né? Veio a consciência e junto veio a preocupação. E essa é uma preocupação, né, que todos os consumidores possuem hoje no que diz respeito, tá, a entregas dos seus dados. Por isso, esse ano se instalou aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que realmente foi algo que foi oxigenado há alguns anos, tá? Não se sabia ao certo, né? Não se sabia ao certo como que isso realmente ia se estabelecer no Brasil, tá? Mas é fato que se estabeleceu, tá? Junto com essa consciência em relação à segurança no consumo, nós temos aí também envolvido em tudo isso, aí nós temos aí os hackers, nós temos aí realmente as pessoas que trabalham com outras intenções, né? E é fato que o consumidor quer segurança, ele quer saber o que vai acontecer com os dados dele, e ele quer liberdade, entende, pessoal? Então nós temos aí ambas as partes, nós temos a parte das empresas, nós temos a parte do consumidor, e eu sei que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para equilibrar tudo isso,